Oi, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, dando continuidade aí ao nosso terceiro capítulo, a partir da página 18 a 28. Então, hoje nossa aula tem como tema distribuição das espécies e a história da Terra. Veremos o que é a biogeografia e placas tectônicas e deriva continental. Como vocês já sabem, os seres eles estão distribuídos pela Terra, certo? Quando eu falo seres, refiro-me tanto a vegetal quanto a animal. Então, algumas espécies são encontradas em diferentes ambientes ou diferentes biomas. No entanto, algumas espécies são consideradas como endêmicas, ou seja, são espécies típicas de um bioma específico, tá? Então, são espécies que se encontram apenas nesse local ou nesse ambiente. Então, mas de que maneira ocorre essa distribuição? Por que determinado ser vivo se adapta a um determinado espaço? Então, é isso que vocês entenderão nesta aula. Então, para compreender essa distribuição, como que ela ocorre, se faz necessário entender as transformações desse espaço, desse ambiente e também a nossa participação, a maneira como interagimos com esses seres vivos. Então, vamos começar entendendo o que é biogeografia. Bio, vocês sabem que é vida, e geografia, espaço geográfico. Então, por definição, biogeografia é o ramo da ciência que estuda o modo de distribuição das espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo. Então, ela explica como que determinadas espécies estão distribuídas em um determinado espaço geográfico ao longo do tempo. Então, a biogeografia vai estar trabalhando em conjunto com a ecologia, a geologia, evolução, paleontologia e geografia. Então, a biogeografia, ela vai considerar a temperatura, a umidade, ou seja, a água contida no ar ou na atmosfera, relevo, solo e ação humana. Ou seja, vai considerar os elementos da natureza. Esse ramo da ciência, ele é muito importante na identificação das áreas de espécies endêmicas e na demarcação de áreas de conservação. Vamos à página 20 aí da apostila de vocês. Logo no início, cita o exemplo do gênero Equus, de cavalos e zebras. Então, de acordo com a imagem, tá? Essa representação aqui, esquemática de distribuição de cavalos, asnos e zebras nos continentes asiático e africano. Então, o mesmo gênero que apresenta diferentes espécies desse gênero espalhado pelo continente asiático e africano. Então, notem que apesar de serem do mesmo gênero, certo? Todas apresentam diferentes características. Então, hoje já é possível que se encontre algumas espécies nos demais continentes, mas nem sempre isso foi possível. Então, o que faz
ter determinada espécie em um espaço geográfico. Lembrando que todo espaço ocupado tem determinado clima, determinada vegetação, determinado relevo, onde cada espécie que vive ali se adapte e sobreviva a essas mudanças, se evoluam e que gerem novos descendentes. Então, isso ocorre em todos os biomas e em todos os espaços geográficos. Então, se eu citar aqui o exemplo da caatinga, bioma este tipicamente brasileiro, logo vem à nossa mente as suas características. Características essas de temperatura, umidade, relevo. Então, nesse bioma há alguma espécie endêmica? Se formos citar o bioma no qual estamos inseridos, há nele alguma espécie endêmica que é exclusiva dele? Então, são essas as informações que a biogeografia nos dá. Então, para continuar essa linha de raciocínio, vamos falar aqui sobre as placas tectônicas e deriva continental. Vou explicar aqui de uma forma simples e rápida para vocês, tá? Do que era há milhões de anos a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, como vocês já sabem, é a camada mais externa da Terra, a camada na qual há vida, onde vivemos, onde todos os seres vivos vivem. Então, logo abaixo tem o manto. É o manto que causa as erupções vulcânicas, mas o foco aqui é outro. Então, há milhões e milhões de anos, essa crosta terrestre, ela era toda homogênea, tá? Ela não tinha nenhuma fratura, não tinha nenhuma rachadura, ela era única, homogênea. Só que aqui no manto ocorre um movimento de convecção que, assim, ele sobe, aquece. Como vocês sabem, a crosta terrestre é a camada fria, não é? Tanto é que é nela que há vida. Então, o que? A temperatura aqui, ela é muito alta. Então, aqui tem um movimento, esse manto, ele fica em movimento, que faz com que a pressão contida aqui seja muito grande. Então, esta pressão, vamos dar aqui um exemplo, a panela de pressão, por exemplo. Quando a temperatura no seu interior aumenta, que o que tem ali dentro começa a ferver, a aumentar de temperatura, essa pressão precisa de sair, não é mesmo? Então, a mesma coisa ocorreu aqui. Não tinha nenhuma rachadura, mas como a pressão aqui ela foi muito alta, foi aumentando, começou então a ocorrer rachaduras ou divisórias, que foi aí que deu origem às placas tectônicas, tá? Foi assim que ocorreu a sua formação. E essas placas, elas se movimentam aqui sobre esse manto. Elas ficam em constante movimento aqui em cima dele. É como se pegássemos um ovo, onde a casca é essa crosta, e quebrássemos. Então, cada pedaço seria uma placa, ou seja, são blocos ou placas que estão em constante movimento aqui em cima do manto, certo? Ou magma.
E essas placas se deslizam aqui em cima desse manto ou desse magma em sentidos opostos. A gente vai ver mais na frente uma imagem representando isso. Então, onde essas placas se chocam, ocorre as grandes cordilheiras a formação de montanhas, de vulcões, tá bom? Aí, o que seria então a Pangeia? Então, esse movimento dessas placas que permitiu o deslocamento dos continentes desde a Pangeia e a formação de montanhas, terremotos, vulcões e erupções vulcânicas. Então, a teoria da deriva continental, aí de acordo a página 20 aí do livro de vocês, aí diz de que os continentes se movimentam e, inicialmente, todos eles estavam unidos, formando um supercontinente denominado Pangeia, certo? Então, há milhões de anos, cerca de 280 milhões de anos, nós tínhamos apenas um continente e um único mar, denominado de Pangeia. E este mar, certo, recebeu o nome de Pantalassa. Então, essa ideia é chamada de teoria da deriva continental. E segundo ela, em milhões de anos, esse continente único se fragmentou em blocos continentais que foram se afastando. Então, esses blocos continentais são as placas tectônicas, que ao se movimentarem foram se afastando e dividindo a Pangeia, que era um único bloco e um único oceano. Então, aqui, de acordo com a imagem, dá para vocês perceberem, temos aqui a Pangeia, certo? Um único continente, um único mar. Aí depois formou-se a Laurásia e Gondwana, que é o quê? A Laurásia, um bloco ao norte, ou um continente ao norte, e a Gondwana ao sul. Isso cerca de 135 milhões de anos. Atualmente, olha a diferença. Então, como que se deu toda essa mudança, toda essa transformação aqui no globo? Isso graças ao movimento das placas tectônicas, tá certo? Então, aqui eu quero que vocês observem essas imagens. Na maior, temos aqui uma demonstração das placas tectônicas. Notem que as setas, elas indicam o sentido que se movimentam, tá? Observe aí. Aqui eu tenho uma placa que vai em direção a esta outra. Então, os movimentos são opostos. Então, o Brasil, onde o Brasil está? O Brasil está aqui, ó, bem no meio da placa sul-americana. Vocês estão observando? Então, o fato de estarmos no centro faz com que não sintamos tanto o movimento dessas placas, certo? Aqui na imagem 2, a separação da América do Sul e a África, como demonstra aí, permitiu a abertura do Oceano Atlântico. A teoria da deriva precisou ser apoiada
por observações do ambiente. Então, quais evidências eram essas, tá? Então, temos aqui, vocês podem observar as costas desses continentes, elas se encaixam como se fossem um quebra-cabeça. Como exemplos, temos aqui o sul do nosso país, tá? Temos nele rochas que também são encontradas aqui na Namíbia, ou seja, como que uma rocha típica aqui do sul do nosso país seria encontrado aqui no continente africano. Então, isso era também mais uma evidência de que esses blocos, eles antes estavam juntinhos, como demonstra aqui nesta imagem. E identificação de fósseis. Pode ser tanto de animal como de vegetal, encontrados nesses dois continentes. Então, é também uma outra evidência que comprova que esses continentes antes eram um só. Então, para finalizar, essas são as evidências de que há milhões de anos esses seres habitavam um mesmo espaço, conforme as imagens. Espaço esse que passou por uma grande transformação, provando de que a Terra ela é dinâmica. Então, vocês podem observar como era há 140 milhões de anos. Notem que foi aqui o início da formação do Oceano Atlântico, certo? Então, ocorreu aqui cerca de 80 milhões de anos a separação, o afastamento dos continentes e o aumento do Oceano Atlântico. E atualmente estão aqui, completamente separados. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a biogeografia, o que é placa tectônica e como se deu a sua formação, e a teoria da deriva continental. Na próxima aula a gente continua falando sobre os fenômenos naturais e impactos ambientais, vulcões e terremotos. Então, a gente se vê na próxima.